Esta noite será sobre direito. Uma amiga muito querida minha partirá em, talvez, 2 semanas para Londres, depois para a Rússia e, por fim, para o Oriente. Ela me pediu para concentrar meus pensamentos nas próximas 3 palestras, enquanto ela estará aqui, sobre direito. E, portanto, ela é muito querida para mim, e as próximas 3 palestras serão sobre direito. Tenho certeza de que você pode aplicar isso esta noite e provar no presente imediato. Elas realmente não diferem, a promessa de Deus, a lei de Deus. Sua promessa, como nos é dito no capítulo 22 de Gênesis, foi feita para si mesmo, pois não havia ninguém com quem pudesse jurar, pois estava sozinho. Versículo 16. O mesmo acontece com a lei. Não posso me voltar para outro e jurar ao outro que serei fiel à minha imagem, faço isso para mim mesmo apenas de um nível inferior. A promessa de Deus está se cumprindo, quer você ou eu saibamos disso ou não. Portanto, sua promessa está avançando em direção ao cumprimento. Nesse nível, nós a chamamos de lei. E então ele disse que a promessa é incondicional, porque nesse nível não temos nada a ver com ela. Mas a lei, nesse nível, temos tudo a ver com ela, e portanto, é toda condicionada. Eu acredito nela? Tudo se baseia em uma história. No princípio era a história. É assim que tudo começa. No princípio era o Verbo. A palavra não significa uma palavrinha. Uma palavra nas Escrituras significa um pensamento completo, que é compreendido, é uma história. Então, no princípio era a história, e os personagens humanos estão fadados a vir, pois onde a história está, lá os personagens se reúnem. Não se preocupe, eles virão. Então, conto a mim mesmo uma história. Que história? A história que quero que seja verdadeira sobre mim. Quero ser isto, aquilo ou aquela outra pessoa, e então conto a mim mesmo a história. Não preciso me preocupar com quem virá ao meu mundo para desempenhar este papel, todos virão. Eles devem vir, porque onde quer que a história esteja, lá os personagens também se reúnem. Então, estou aqui esta noite e penso no homem que eu gostaria de ser, e então conto a mim mesmo a história como se fosse verdadeira, exatamente como se fosse verdadeira. Agora, devo ser tão fiel a essa história quanto a história que Deus me contou no princípio dos tempos. Pois ele me disse que me levaria por um mundo fabuloso, no qual haveria escravidão, horrores, todas as coisas, mas, no final, ele me tiraria de lá, e ele e eu seríamos um, não seríamos dois. Gênesis 15, 12. E eu seria dotado de seu poder criativo. Que tudo o que eu desejasse neste mundo eu poderia criar instantaneamente. Ele me disse isso, mas não me prometeu fidelidade a isso. Ele me disse que essa é a sua promessa para mim. Agora, aqui neste mundo, sou chamado a ser imitador e devo ser um imitador de Deus como um filho querido. Assim como ele me contou aquela história, ele me disse para imitá-lo, então devo imitá-lo neste mundo, e contar a mim mesmo a história mais gloriosa e ser tão fiel a essa história quanto ele é a história que ele me contou. Pois ele me disse que não me deixaria, e ele me disse como eu traria à luz neste mundo a evidência do fato de que ele é meu marido. Ele me disse isso, e cabe inteiramente a Deus ser fiel à história que ele me contou. Neste mundo, devo agora ser fiel à história que vou contar a mim mesmo. Pois no capítulo 22 de Gênesis, ele não tinha ninguém com quem pudesse jurar, então ele jurou por si mesmo. Portanto, eu não devo confiar em ninguém. Jurarei por mim mesmo, contarei uma história a mim mesmo, e serei tão leal a essa realidade invisível quanto ele é leal a essa realidade invisível que ele me contou. Agora, muitos anos atrás, eu diria que em 1948, nesta cidade, conheci um casal adorável. Ele era vendedor, vendia drogas para uma empresa do leste, e me disse: Neville, eu gostaria de fazer um trabalho maior do que estou fazendo agora. Eu disse: Tudo bem, o que você quer? Ele disse: Eu gostaria de um território maior. Eu gostaria não apenas de ser um vendedor, mas de empregar vendedores. Ter o território para mim. Eu disse: Tudo bem. Você realmente quer isso? Sim. Então,
Vamos concordar que você o tem. Então, construímos uma cena que, se verdadeira, implicaria que ele o tinha. Sua esposa concordou, ela era totalmente a favor. Então, juntos, entramos no silêncio e o vimos com seu território muito grande, onde ele era gerente de vendas, empregando, ou melhor, ele tinha o direito de empregar e demitir, digamos, 6 ou mais vendedores na área. Naquele ano, ele recebeu esse cargo e se tornou gerente de vendas nesta área, e a área se estendia de San Diego até esta área. Um ano depois, ele se mudou para o extremo sul do nosso continente. Mudou-se para todos os chamados estados ocidentais. Isso também exigiu viagens, e ele começou a viajar, o que significava que nunca estava em casa. Ela ficou furiosa. Lembrei-a do que tínhamos combinado. Isso não a consolou em nada. Ele agora estava viajando por todo o lado e ela estava em casa. Ele voltava para casa na sexta à noite, folgava na segunda de manhã, vendo todas essas pessoas. Nesta mesma noite ele está em Rochester, Nova York. Ela me ligou ontem. Ele chega em casa amanhã à noite, ele volta de novo na segunda. Eu disse, não vou mencionar o nome dela porque você talvez a conheça, você não sabe o que me pediu anos atrás, o que você e ele concordaram que faríamos. Que aqui está uma peça, no princípio era a peça, era a palavra, e todos os personagens humanos necessários para tornar essa peça real estão fadados a vir. Tudo o que você precisa fazer é permanecer fiel à peça, é isso, e então eles vieram, não é? E agora você está reclamando. Ele cresceu em estatura, cresceu em renda, cresceu em tudo. Ele é talvez 2 anos mais velho que eu. Pelas leis daquela empresa, ele tem que se demitir aos 65 anos. Mas eu tenho 60, então ele deve ter 62, e portanto, tem mais 3 anos pela frente, mas ele precisa se demitir. Mas ele vai se demitir pelo preço que está pagando, e você está no caminho dele agora, reclamando porque ele está fora, e, no entanto, quando ele estava em casa 7 dias por semana, você não queria isso. Você queria algo maior para o seu marido, algo melhor para o seu marido, e então concordamos, não é mesmo? Bem, não posso contar a ninguém neste mundo o que vai acontecer depois de construirmos a peça. Então, construímos a peça. No princípio era a peça. Essa é a história. E todos os personagens humanos estão fadados a vir, porque onde quer que a peça esteja, todos os personagens se reúnem. Não preciso me preocupar com nada neste mundo. Tenho um irmão, meu segundo irmão, que realmente concebeu uma peça e a viu com os olhos da mente tão claramente. Não tinha um centavo, nós não tínhamos nenhum, mas ele viu um sinal que, se verdadeiro, implicaria que nós, como família, éramos donos daquela estrutura e que estávamos conduzindo negócios nela. Meu irmão hoje é, no verdadeiro sentido da palavra, um homem solitário. Por ter se tornado tão poderoso no mundo dos negócios, as pessoas que ele conhecia tão intimamente antes têm medo dele. Ele vai para casa, está completamente sozinho. Ele está vindo aqui esta semana a negócios. Ele representa milhões e milhões, e isso o tocou de uma maneira estranha, porque ele realmente cresceu em sua imagem. Ele se isolou de todo o seu mundo social, porque é um empresário poderoso em sua região. Nosso presidente hoje, que ninguém diga com toda essa bravata, ele é um homem muito feliz. Ele é um homem solitário. As pessoas têm medo dele. Ele se consolidou em sua visão do que queria. Todos podem crescer em sua visão se realmente acreditarem na história. Deus me contou uma história no início dos tempos, e essa história era que ele se tornaria eu de tal forma que eu me tornaria a Deus. Mas ele não me impôs que eu tivesse que acreditar, ele jurou a si mesmo. Eu não tive que acreditar, isso é incondicional. Mas enquanto estou passando pelos horrores do mundo, devo imitar a Deus como uma criança querida e impor a mim mesmo o mesmo tipo de história, e acreditar nela. Não confiar em ninguém, simplesmente aceitar a mim mesmo e acreditar. Então, devo imaginar que sou o homem que quero ser. Não estou dizendo para nós dois acreditarmos, pois eu poderia passar a responsabilidade e dizer: bem, agora, você não manteve sua fé em mim,
você não acreditou. Então, eu sempre poderia passar a responsabilidade para outra pessoa. Não, você não pode passar para ninguém, é tudo para si mesmo. Ou eu acredito ou não. Pois Deus creu e gerou em mim. Falo por experiência própria. Ele gerou seu filho em mim. Ele fez isso. Ele começou a boa obra em mim e a completou com o nascimento do filho em mim. Filipenses 1, 6. Agora eu, como homem, devo assumir que sou o homem que quero ser, e não recorrer a ninguém em busca de ajuda e dizer: bem, agora você não está me ajudando, você não está concordando comigo, você não está se unindo a mim. Não preciso que ninguém se junte a mim. Devo imitar a Deus como um filho amado. Se eu o imito, faço exatamente o que ele fez, e ele o fez sem a ajuda de ninguém, pois Deus é um, e eu também sou um. E então eu simplesmente começo com a história. No princípio era a história. Então, esta noite, eu diria: qual é a história? Diga-me o que você gostaria neste mundo, não me importa o que seja, apenas pinte. A dama que você quer ser. Ou o que você quer que seu marido seja. Ou o que você quer que seu filho seja, tudo bem, é você. Não confie na criança e diga: agora você e eu concordamos, e se a criança não se tornar o que você quer que ela seja, você pode dizer a ela: você não cumpriu seu acordo. Não, não é o outro, é tudo o eu, não há outro. Portanto, não passe dinheiro para ninguém neste mundo, é tudo para si mesmo. Então esta é a lei que ela levará para Londres, esta é a lei que ela levará para a Rússia, a lei que ela levará para o Oriente quando partir no dia 23, que não há outro. Isso é condicionado apenas a si mesmo. Eu acreditarei? Deixe-me voltar a um pensamento que Robert Frost me disse há alguns anos. Os pais fundadores não acreditavam no futuro, eles acreditavam nele. A coisa mais grandiosa e criativa no homem é acreditar em algo. Agora, enquanto estou diante de vocês, a Escritura nos diz: se houver um profeta entre vocês, eu, o Senhor, falarei com ele em sonhos e me farei conhecer a ele em visões. Números 12, 6. Bem, um profeta não é um adivinho, acreditem. Um profeta não é alguém a quem você vai e pergunta: qual é o meu amanhã? Isso não é profeta. Um profeta é alguém que interpreta tendo ouvido a palavra de Deus. Isso é tudo o que um profeta é. Jonas não era profeta no sentido moderno da palavra, pois sua profecia sobre o desastre de Nínive falhou. Porque ele lhes disse: façam isto ou então, e eles fizeram o que ele lhes disse, e não houve desastre. A história conta que ele se arrependeu disso. Mas o Senhor lhe disse que essa era exatamente a mensagem que ele tinha que enviar. Se vocês se arrependerem, não haverá desastre, se vocês não se arrependerem, haverá desastre. Bem, eles se arrependeram, não houve desastre. Portanto, um profeta, no verdadeiro sentido da palavra, simplesmente ouve a palavra de Deus, uma mensagem de Deus, e então a comunica ao mundo. Bem, eu já ouvi essa palavra inúmeras vezes, e tento, sempre que a ouço, alcançar qualquer pessoa a quem a transmito. Bem, aqui está uma. E muitos de vocês presentes a ouviram há alguns anos. Uma manhã, bem cedo, tive esta experiência. Estou em uma enorme mansão na Quinta Avenida, em Nova York, e 3 gerações supostamente estão presentes. Uma é invisível, ele é chamado de avô. Há 2 gerações, a segunda e a terceira, e a segunda geração está contando a história do avô. A segunda conta esta história. O avô costumava dizer, enquanto estava em um terreno baldio: eu me lembro de quando este era um terreno baldio, e então ele pintava um quadro de seu desejo por aquele terreno, e o pintava de forma tão vívida que eles viam exatamente a estrutura que se ergueria sobre ele. Mas para ele, estava em cima dele, e eles o viam como algo presente, em cima dele. Bem, eles contaram essa história na minha presença. Então acordei e me vi na minha cama. Eram por volta das 3 da manhã. Saí e escrevi em uma grande página amarela, a história inteira. Era muito cedo para ficar acordado,
então voltei para a cama e sonhei novamente. Desta vez, ao entrar na mesma estrutura, em vez de ouvir alguém contar a história, eu estava contando a história. Absorvi tanto a mensagem da fé do avô que lhes disse que estava em um terreno baldio, e que, estando nele, me lembraria de quando ele fosse um terreno baldio. Então, pintei para eles a imagem verbal do meu desejo por aquele terreno de forma tão gráfica que todos a viram enquanto eu a pintava em palavras. Agora, no capítulo 41 do livro de Gênesis, o faraó tem um sonho e nenhum mágico consegue interpretá-lo. Então, ele chama José, e este é levado a ouvir o sonho. Este é o sonho. Eu estava às margens do Nilo e dele saíram 7 vacas muito gordas, esguias e gordas. Depois, vieram 7 vacas magras e esqueléticas, e comeram as 7 vacas gordas. E, no entanto, poderia ter sido como se não tivessem comido, pois estavam tão esqueléticas e magras quanto antes. Então, vieram 7 espigas de milho em um talo, lindas e floridas, viçosas, e então vieram 7 magras, como se tivessem sido queimadas pelo vento, e comeram as 7 gordas. Pedi aos meus mágicos que interpretassem, mas ninguém conseguiu. Então José disse: Este é o significado do sonho. É um sonho, embora você tivesse 2 sonhos, é um sonho. As 7 vacas gordas e as 7 espigas de milho viçosas são um, as 7 vacas magras e as 7 espigas de milho finas são um. Vocês terão 7 anos de grande fartura, 7 anos e depois 7 anos de fome, para que as grandes pessoas se esqueçam de que já tiveram abundância neste mundo. Com 7 anos de fome, você nem vai se lembrar de que houve um momento de fartura no mundo. Então ele me contou o que faria, como economizaria uma parte de cada ano pelos próximos 7 anos, para ter uma reserva contra os 7 anos de escassez e fome. Então, disse ele, e estas são as palavras. A duplicação do sonho significa que a coisa foi fixada por Deus e Deus em breve a realizará. Se o sonho for duplicado. Bem, naquela noite meu sonho foi duplicado. Acordei, escrevi-o, retirei-me e sonhei novamente. Tendo sonhado novamente o sonho inteiro, ele está fixado como uma lei de Deus. E Deus se revela ao homem, se ele é o profeta, ele se revela em visão e lhe diz: Vai e conte ao mundo. Pois se eu disser que não o mencionarei, nem falarei mais em seu nome, então há em meu coração como um fogo ardente, encerrado em meus ossos, e estou cansado de contê-lo, e não posso. Portanto, não posso conter dentro de mim a visão, devo contá-la. Então, contá-la é esta. Você pode ficar aqui esta noite, esta é a lei, e dizer: Eu me lembro de quando ele ou ela ou eles não eram ninguém. Isso não implicaria que essa pessoa é outra pessoa? Você pode olhar para alguém neste mundo e dizer: Eu me lembro de quando ele não tinha nada. Bem, se eu me lembro de quando ele não tinha nada, estou insinuando que ele tem algo hoje. Eu me lembro de quando ele era desconhecido. Se eu me lembro de quando ele era desconhecido, ele não é conhecido agora. Deus me contou esta história, esta é uma visão. Esta é a palavra de Deus, uma visão é a sua palavra. No início do livro de Obadias, o servo do Senhor, o servo de Jeová, esta é a visão de Obadias. Assim diz o Senhor. Ele equipara a visão com a de Jeová. Portanto, a visão é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não pode voltar vazia. É uma lei, você não pode quebrá-la. Então ele equipara a visão com a palavra de Jeová. E eu tive a visão de Jeová. Por ser uma visão dupla, foi afirmado que a coisa é verdadeira. Então eu lhe conto o que me foi dito. Pegue qualquer pessoa neste mundo e traga-a à sua mente e diga a si mesmo: Eu me lembro de quando você não tinha um centavo. Eu me lembro de quando você não conseguia um emprego. Eu me lembro de quando você ficava envergonhado por não ter instrução. Quando você era indesejado. Eu me lembro de quando. Essa é a história. E quando você vê isso em sua mente, isso implicaria que eles não são mais isso, não é? Bem, tente desta forma, apenas tente. Convide todos a tentarem. Esta é a lei. Para que ela possa levá-la para Londres, para que ela possa levá-la para o seu maravilhoso mundo oriental,
onde irá estudar, leve-a enquanto passa pela Rússia e conte-lhes a história. Se ela encontrar alguém na Rússia que não consiga ir além da primeira base devido às condições ou à estrutura em que vive, essa pessoa não precisa ser restringida por nenhuma restrição neste mundo se conhecer esta lei. Se conhecer a lei, não importa em que sistema eu viva. Posso ser o homem, a mulher que eu quiser ser, se conhecer a lei de Deus. Não importa onde eu viva. Então, se disserem: hoje, milhões de nós vivemos sob o comunismo, onde você não consegue respirar por si mesmo, lhe dizem como fazer isso. Mas você não precisa se conhecer a lei de Deus. Bem, ele me revelou. Eu encontrei com tanta clareza. Tornei-me avô e, de pé sobre um terreno baldio, pintei um quadro com palavras do meu desejo por aquele terreno, e todos o viram como algo concluído no mundo. Eu não o construí, apenas o pintei em palavras, e a coisa toda. Então eu digo, no princípio era a história, e todos os personagens humanos estão fadados a vir, pois onde a história está, os personagens se reúnem. Não me importa o que o mundo dirá. Quando meu irmão não tinha nada e viu aquela placa, um homem que ele conhecia de passagem no mesmo dia da venda daquele terreno, o terreno mais desejado, ele entrou e disse: Vic, você vai comprá-lo? Ele disse: com o quê? Bem, eu tenho dinheiro e compro para você. Não preciso de garantia, se não tiver, me dê sua assinatura e a do seu pai, e naquele pedacinho de papel você promete que vai me pagar 6% do investimento, e reduzi-lo em 10 anos para que, ao final de 10 anos, o principal tenha sido quitado. E ao longo dos 10 anos você pagará 6% sobre o principal que sobrar. Então, comece agora mesmo. Vic disse. Certo. E então, um homem do nada, um personagem humano, entra e compra. Não tínhamos dinheiro e naquele dia éramos donos do prédio, e naquele dia nos mudamos. Essa história fantástica se desenrolou. E agora, daquele pequeno começo, ele pagou tudo com seus juros de 6%. Ao final de 25 anos, o homem morreu, tendo investido o dinheiro de volta no negócio a 4%, porque era o melhor que ele conseguia. E então, quando ele morreu, deixou meu irmão Vitor. Ele não nos deixou como família, ele deixou para meu irmão Vic $150 mil em dinheiro e muitas propriedades, todo tipo de coisas na ilha, porque ele o chamava de seu melhor amigo. Era Vic simplesmente contando uma história para si mesmo. Então, no princípio era a história. Como vocês leram em João. No princípio era o verbo, mas a palavra verbo significa significado. Bem, uma história precisa ter significado ou não é uma história. Então, no princípio era o verbo ou a história, e a história estava com Deus, e a história era Deus. Ele se tornou a história. Então, imaginar cria a realidade. É isso que estou dizendo ao meu amigo esta noite. Essa é a pedra fundamental, imaginar cria a realidade, e você começa a partir daí. E nenhum poder neste mundo pode impedi-lo, porque você não precisa que outro concorde com você. Voltando ao capítulo 22 de Gênesis, ele jurou por si mesmo e nos pediu para imitá-lo como filhos amados. Então, ele não tinha ninguém quando jurou a Abraão. Ele não pediu a Abraão que se unisse a ele e tornasse isso possível, isso foi feito. Agora, nós, no mundo de César, não precisamos pedir a ninguém que se junte a nós para tornar isso possível. Simplesmente contamos uma história a nós mesmos, e contando uma história a nós mesmos, acreditamos na realidade do estado invisível. À medida que permanecemos fiéis à realidade invisível, ela começa a chamar personagens humanos para o mundo para externalizá-la. Tudo se projeta e externaliza dentro do nosso mundo. Esta é a história da lei. Portanto, todos são livres se realmente crerem na maravilhosa lei de Deus. A promessa que vos tenho dito noite após noite. Ela está chegando, ninguém pode impedi-la, e ninguém deixará de realizá-la, porque Deus não confiou em ninguém quando fez a promessa. Não havia ninguém com quem pudesse jurar e confiar quando jurou por si mesmo. Estas são as palavras. Juro por mim mesmo que assim será, e assim a promessa foi feita. A criança está chegando, quer você saiba disso ou não, e quando a criança chega,
você e ele, o gerador, são um. Então você ascende a um mundo completamente diferente, completamente sujeito ao seu poder imaginativo. Mas, até chegarmos lá, somos chamados a exercer o mesmo poder, com afinação baixa neste nível. E com afinação baixa, simplesmente contamos uma história a nós mesmos. Portanto, não há nada neste mundo que o homem possa criar que seja mais emocionante para ele do que acreditar em algo. Sim, nossos pais fundadores não acreditavam no futuro, a mera passagem do tempo não fará nada, eles acreditavam nele. Ele disse. Que evidência eu tinha de que poderia escrever um poema? Eu simplesmente acreditei. Foi o que o velho Frost disse. Eu simplesmente acreditei. Não havia evidência de que eu pudesse fazê-lo, mas eu acreditei e escrevi. Quando ele morreu, ele foi considerado, junto com Eliot, possivelmente o maior poeta do século. E foi isso que ele disse. Eu simplesmente acreditei. Não há poder no mundo além de simplesmente acreditar. Bem, não nos foi dito que a essência da crença está no capítulo 11, versículo 24 do livro de Marcos. Tudo o que você deseja, acredite que você já recebeu, e você receberá. Essa é a essência de tudo. Tudo o que você deseja, acredite que você já recebeu, e você receberá. Há uma senhora nesta plateia esta noite. Ela me escreveu as cartas mais maravilhosas, que recebi na terça-feira passada, sobre essas maravilhosas experiências místicas dela. São fantásticas, perfeitamente maravilhosas. Mas, chegando a este ponto, ela disse: pouco antes de você partir em maio passado para o leste, eu lhe disse que estava fazendo uma exposição de pinturas na Disney em Burbank, o estúdio em Burbank. Logo depois, concordamos e você me disse: todas foram vendidas, e tudo se baseia na fé. Elas foram vendidas. Todas foram vendidas e todas se baseiam na fé. Bem, você foi para o leste e logo depois todas começaram a ser vendidas. 5 meses depois, devido ao sucesso daquela exposição, me chamaram para outra exposição e eu só tinha pinturas pequeninas, pois eu já tinha vendido as outras. Eu só tinha pinturas pequenas, mas as enviei, as assumi. Em 5 dias, vendi $600 em minhas pequenas pinturas neste estúdio em Burbank, o estúdio Disney, tudo com base em quê? Imaginação. Ela é uma artista. Por que ela deveria trabalhar em seu maravilhoso estúdio e não vender seu trabalho? Por que outros não deveriam ter a alegria de ver o que ela pode criar? Eu não sei pintar, mas adoro pinturas. Na verdade, acho que minhas paredes estão muito abarrotadas com as coisas que tenho, todas espalhadas, mas cada uma me emociona. Posso entrar nelas. Olho para uma pintura em casa, posso entrar direto nela, com ela. Tem uma menininha que sempre saía de um quadro. Ela nunca sai porque está sempre presa lá. Mas eu vou com ela. Saio direto daquela pintura dela, uma adorável velhinha. Meu sogro, que tinha a pintura, a adorava, e por causa do amor dele eu a amo. Eu olho para ela, é uma coisa linda, e simplesmente entro nela e me junto a ela, caminho com ela agora mesmo. E então, todas essas coisas são para exercitar a imaginação. Então, em todas as minhas paredes, e eu não tenho tantas paredes, sempre há, em cada cantinho, uma gravura ou pintura que desperta a mente. Você olha, contempla e entra direto nela, se torna parte dela. Há uma cena de praia, eu sento nela. Há outra cena onde há um leão nesta área deserta, sento ao lado dele, sinto-o, e tudo se torna vivo. Tudo está vivo porque você está vivo. Você dá vida a tudo neste mundo. Essas coisas não deveriam estar mortas, essas pinturas, não se você realmente se mover dentro delas. Torná-las todas vivas. Então, você assiste a uma peça hoje à noite. E falo pelo meu amigo e falarei nas próximas 2 palestras, todas sobre direito. Diga aos seus amigos, quando os encontrar, que a imaginação cria a realidade, não se esqueça disso, e então comece com essa premissa. E então você concebe uma história adorável, uma história maravilhosa, sobre você ou sobre alguém que você ama.
Então, você se convence da realidade dessa história. Não se preocupe com as pessoas que interpretarão seus papéis para torná-la real, todos os personagens humanos entrarão em cena. Eles precisam participar, pois onde essa história está, todos se reúnem, precisam se reunir. Então, você simplesmente se preocupa apenas com a história. No princípio era o Verbo, a história, e essa história era com Deus, e a história era Deus. Essa é toda a história, e então, neste nosso mundo maravilhoso, nós a desvendamos. Tudo acontece. Acredite. É verdade, a imaginação cria a realidade. E posso lhe dizer o que acontecerá. Quando essa coisa realmente começar a ganhar vida dentro de você, e a criança vier a este mundo, sem que você saiba, as coisas mais estranhas acontecerão com você, as quais você não compreende. Você está exercendo o poder mais fantástico do mundo, do qual você não tem consciência alguma, e permanecerá não completamente inconsciente, mas inconsciente enquanto ainda estiver usando esta vestimenta muito pesada de carne e osso. Mas você fará coisas estranhas, outros saberão disso, e você não terá conhecimento de que fez isso. Você sabe o que fez, mas não foi sua intenção. Mas coisas peculiares acontecerão em seu mundo, coisas estranhas. Eu poderia lhe contar inúmeras coisas das quais não tenho a mínima consciência de que fui a causa, mas devo ter sido, pois tudo remonta a algo que eu fiz. Mas você está impedido de conhecer as ações deliberadas, você simplesmente as faz. Não violarei um segredo, porque não me foi dito para não contá-lo, mas aqui vai uma pequena história simples. Um homem que teve uma experiência da natureza que o orador teve e, portanto, o poder messiânico está sobre ele agora. Não pode impedi-lo. O poder messiânico então se torna parte de você, torna um homem livre para escolher sua própria vocação. Você pode ser um orador como eu, ou pode ser um pintor, um escritor, um estilista, depende inteiramente de você escolher sua vocação e o uso que fará desse poder messiânico. Não há restrição para você após o nascimento da criança. Há um poder peculiar que o possui. E então, você escreve para alguém que você ama muito e essa pessoa mora longe daqui, a milhares de quilômetros de distância. Você escreve uma carta explicando uma certa experiência para alguém que você realmente ama, e aposta à tarde da noite, digamos, hoje à noite. Ao postá-la, você imagina que está colocando-a na mesa da pessoa que você ama, exatamente como você aposta. No dia seguinte, o telefone toca e essa pessoa está perguntando como isso pôde acontecer. Porque quando você postou aquela carta, pelo carimbo do lado de fora e pela sua carta, como você a datou, meu escritório estava fechado. Quando cheguei ao meu escritório hoje, a correspondência ainda não havia sido entregue. E, no entanto, esta carta estava na minha mesa. Como você explica isso? E você tem que confessar, sendo uma pessoa honesta, eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que a postei ontem à noite e tarde. Mas, ao fazer isso, coloquei-a na sua mesa, e antes que a correspondência fosse entregue. Então, quem a recebeu, quem era endereçado, perguntou às secretárias. Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Todos confessaram. Não, nós não trouxemos. Não foi enviada por entrega especial, foi enviada por correio aéreo comum, mas postada com atraso, enviada para a costa leste. E aqui está a carta na mesa. Posso multiplicar isso por dezenas. Ninguém neste mundo poderia racionalizar isso, eles não podem explicar. E ele não pode explicar. Ele só agora está vindo e experimentando o poder que é seu de agora em diante, o poder messiânico. É quase no minuto em que esse evento acontece em nossa vida, ele é nosso a partir de então, e ninguém pode tirá-lo de nós, para todo sempre. Mas aqui faremos isso involuntariamente. Amanhã faremos isso reflexivamente, plenamente conscientes de cada ato, e de cada ato o resultado é predeterminado. Sem dúvidas na mente. Nisso, foi feito apenas inconscientemente, mas o poder estava lá e a carta estava sobre a mesa. Se você disser isso a qualquer pessoa neste mundo, eles dirão: isso é loucura. Simplesmente não pode ser.
Não há possibilidade de aquela carta ser postada no final da noite para chegar àquele destino no leste amanhã antes que a correspondência seja entregue e antes que alguém abra aquela porta e entre no escritório. Mas lá estava a carta. E tive o prazer de ler a carta de quem a recebeu, completamente espantado, pedindo alguma explicação. Então, se me foi dito, acredito nele implicitamente. Mas, além da crença nele, que é 100%, ele confirmou com uma carta de quem a recebeu, perplexo, sem conseguir entendê-la. Este é o poder do qual falo, que é o poder messiânico. Voltando à nossa premissa desta noite, a imaginação cria a realidade. Portanto, o que você imagina com fé, e se você permanecer tão fiel ao ato imaginal quanto Deus permaneceu e permanece fiel à sua promessa de fazer de você Ele mesmo, nada é impossível. Agora, vamos entrar no silêncio. Espero que tenha sido uma história nobre que você contou a si mesmo e, se for fiel a ela, ela se realizará. Que ninguém lhe diga que você precisa da ajuda de ninguém neste mundo. Permaneça fiel a ela. Agora, alguma pergunta, por favor? Pergunta. Neville, aquela história na carta me lembra de algo que nunca te contei, mas quando você me enviou um cartão de Nova York, ele chegou selado, mas sem selo. Os correios o selaram. E na época nós rimos e dissemos: sabe de uma coisa? Ninguém além de Neville conseguiria passar pelos correios dos Estados Unidos sem selo. Achamos muito engraçado. Mas agora, à luz disso, certamente se encaixa. Eu tenho aquele cartão postal, eu acho. Resposta. Bem, Lucy, minha querida, coisas estranhas acontecem depois que alguém dá à luz um filho, coisas estranhas. Você não consegue explicar isso nem para quem está perplexo. Por que você está tão perplexo quanto? Porque ainda está velado. Esta vestimenta de carne e osso é um véu, e nós não recebemos realmente nossa herança plena até que ele seja tirado pela última vez. Enquanto ainda o usamos, você tem o poder e exerce esse poder. Você é visto em outro lugar, onde não deveria estar. Você é visto através da água a milhares de quilômetros de distância, e você está fisicamente presente na presença de alguém que o conhece intimamente, e falou com você, e ainda assim você não sabe. É um poder peculiar que o possui e lá vai você. Bem, essa coisa estranha acontece com todos nós. E no minuto em que chega. Mas o dia chegará, você o tira pela última vez e então acabou. O poder é seu para exercer conscientemente, reflexivamente. Pergunta inaudível. Resposta. Pessoas insinceras? Certamente, minha querida, mas você perdoa a todos. As pessoas não sabem. Se soubessem, não seriam insinceras, mas são porque não sabem. Elas realmente acreditam que a sepultura é o fim, e falam sobre não ser o fim, mas realmente não têm confiança alguma. E então, porque não sabem que não é o fim, farão todo o possível para se protegerem enquanto ainda estão aqui. Então perdoe-as, perdoe a todos, elas não sabem. Mas eles são. Mas não. Como Blake disse. Você pode ver pelo que eu disse que não considero nem o justo nem o perverso como estando em um estado supremo, mas sim como cada um deles estados de sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais de bem e mal. E assim, as pessoas tentam se revestir de todas essas coisas. Simplesmente perdoe-as. Essa é a história da vida. Simplesmente perdoe. Pergunta inaudível. Resposta. Não, minha querida. Veja bem, Deus. Como nos diz o capítulo 16 de Provérbios. Deus fez tudo para o seu devido propósito, até o ímpio para o dia da angústia. Versículo 4. No ano passado, ou retrasado, não, foi em novembro do ano passado, em Nova York, quando meus dois irmãos vieram e queriam ver Aida com uma nova interpretação da ópera, novos figurinos, nova direção, tudo novo, menos a música. A música permaneceu a mesma, mas todo o resto era diferente. E era sábado. Não dava para chegar perto da Metropolitan Opera, e eles tinham anúncios enormes nos jornais dizendo que todos os lugares estavam ocupados.
Tinham cartazes enormes do lado de fora dizendo todos os assentos vendidos e não dava para chegar perto do lugar. Bem, eu não aceito fatos de jeito nenhum, eu não aceito. Não importa o que o mundo me diga, eu não aceito os fatos. Se a imaginação cria a realidade, eu não aceito fatos. Então eu disse ao meu irmão: vamos almoçar, mas primeiro vamos ao match, e vamos direto para a bilheteria e pegamos ingressos para a próxima apresentação de Aida, que é terça à noite. Bem, isso foi numa segunda-feira, no dia seguinte seria a ópera Aida. Então formamos uma longa fila e eu entrei em uma fila, e ela não estava andando rápido o suficiente para mim, então fui para a próxima fila. Havia apenas 2 janelas atendendo. Então essa fila começou a andar. Quando cheguei quase na janela, quase descendo, a coisa estava andando rápido. Meus 2 irmãos ficaram no fundo com minha esposa, porque íamos almoçar depois. Um homem enorme, grande, devia ter 1,98 m, ele colocou a mão sobre minha cabeça. O homem que estava na minha frente era um pouco mais baixo do que eu, tenho 1,80 metros, devia ter 1,75 metros, e esse sujeito provavelmente tinha 1,98 metros. Ele colocou a mão sobre minha cabeça e desviou a atenção do caixa. Ele lhe fez uma pergunta, e o homem simplesmente pegou os 4 bilhetes que lhe foram dados e foi em direção à porta, tendo deixado o dinheiro na sua frente. Quando este homem estava quase na rua, agradeceu profusamente ao caixa e virou-se para a porta. O caixa então se virou para ver o que tinha lá. Os bilhetes tinham sumido e ele tinha apenas algumas notas de dólar, então disse: o que é tudo isso? O homem tinha colocado apenas alguns dólares. Em vez de colocar $20 pelos 2 bilhetes, ele colocou, eu acho, $4. Então ele chamou o homem, mas o homem não respondeu. Então eu me virei e gritei com a minha voz grave que usei naquele dia, e disse: Senhor, você é procurado aqui. Então ele se virou imediatamente porque ouviu minha voz e voltou. Ele foi até o guichê e disse: o que é tudo isso? E o homem disse: você só me deu $4 e deveria ter me dado $20 pelos 2 bilhetes. Ele disse: não, eu não dei, eu te dei $20. Eu disse: não, você não fez isso. Eu estava bem atrás de você e vi exatamente o que você fez, você só deu $4 a ele. Eu estava aqui. Bem, ele olhou para mim. Como ele era tão baixo, teve que olhar para cima. Eu disse: foi só isso que você fez. Eu estava aqui, você deu $4 a ele. Foi só isso que você deu. Então ele abriu a carteira e tinha um monte de notas de $1 e uma nota de $20 escondida na lateral. Então ele perguntou ao homem: bem, quando você descobrir seu erro? Quando você vai descobrir seu erro? O homem disse: eu não cometi nenhum erro. Ele disse: mas quando você descobrir, quando será? Hoje à noite? Ele disse: no fim da temporada. Ele tinha um senso de humor estranho. Esse sujeito certamente tinha seu senso de humor, no fim da temporada, disse ele. Então ele tirou a nota de $20, relutantemente, e deu a ele, pegou seus $4 de volta e saiu como uma ovelha. Então, dei um passo à frente e disse ao homem: posso ter 2 assentos bem no centro daquela coisa que é um círculo? Ele me respondeu: o senhor quer dizer a arquibancada principal, senhor? Eu disse: é isso mesmo. Posso ficar com ela, bem no centro da arquibancada principal? Ele disse: sim, senhor. E tirou 2 e me deu em troca dos meus $20. Agora veja, se eu tivesse ficado atrás desse sujeito que era basicamente um ladrão. Deus sabia o que ele era. Ele desempenhou todos os papéis. Então Deus fez todas as coisas, até mesmo os ímpios para o dia da angústia. Então, ele sabia que eu queria 2 lugares, e ele sabia o trabalho que estou fazendo neste mundo, ele me colocou bem atrás desse homem. Bem, isso não está se movendo, esta fila está se movendo,
então eu, naturalmente, entro na fila em movimento. Ele me coloca bem atrás daquele que pretende roubar e ele sabe que eu não vou permitir que ele roube se eu puder levantar minha voz e proteger o caixa de perder $16. E então eu protestei contra a ação desse homem, e como eu fiz, o homem. Então eu economizei $16 para ele, e assim ele sempre tem alguns lugares para os VIPs, e então ele dá. No momento, embora eu não seja conhecido no mundo, eu era aos seus olhos um VIP. Boa noite. Agradeço a todos que chegaram até aqui e que sempre curtem, comentam e compartilham nossos conteúdos. Também quero agradecer a todos os membros da nossa comunidade aqui do canal. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.